Mais uma vez eu cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Que bom, o Júnior Eduardo aí, ó, gostei. Cadê Heitor, tá aí? Pois é, queridos, como a Mara falou, a gente já tinha inclusive colocado no grupo da Catedral, à noite lá na Catedral a gente também tinha colocado, acelerados, é uma palavra maravilhosa também, muito atual, pertinente a tudo que a gente vem passando no nosso dia a dia. Já estava tudo prontinho, eu estava salivando para falar ela, os PowerPoints, tudo pronto, mas Deus incomodou de uma forma assim sobrenatural, muito. Todos os acontecimentos que tem tido durante esses dias, essa semana, o bombardeio que eu tenho sofrido em relação a toda essa questão, eu e alguns pastores conhecidos meus, amigos meus daqui, de fora, e aí de repente quando eu vou tomar café hoje eu vejo uma manchete de uma revista de circulação nacional falando sobre isso, a intolerância, a facada da intolerância. E aí Deus me incomodou muito, e quando eu cheguei no escritório, os versículos vinham assim, de uma forma assim, eu falei, Deus está falando, então eu tenho que falar. Então a gente vai tratar disso. E aí me lembra muito dessa questão de como isso está tomando conta do coração da igreja, das pessoas, a questão da intolerância. E eu percebo que isso é muito inerente da carne, de nós seres humanos. Os próprios discípulos de Jesus, eles vinham isso nele. A passagem que me faz trazer essa meditação se encontra quando Jesus Cristo vai visitar uma aldeia de Samaria e eles não querem ouvir Jesus. E os discípulos, essa história está lá em Lucas capítulo 9, lá no finalzinho, no versículo 54, os discípulos dizem assim, ao verem isso, quer dizer, o pessoal não querendo escutar Jesus Cristo, se recusando a escutar Jesus Cristo, eles dizem, Tiago e João perguntam, o Senhor quer que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Total intolerância. Algo impressionante vindo de dois discípulos de Jesus Cristo. Então você vê que de não aceitar, alguém não querer te escutar, alguém ter uma opinião contrária, e isso moveu aquilo ali, eles falam aquilo para Jesus. Para a gente entender o que é isso, intolerância, vamos primeiro... Eu fui pesquisar em várias, eu achei interessante, se repetiu muito o que está dizendo aqui. O que é intolerância? Intolerância é uma atitude mental caracterizada pela falta de habilidade ou vontade em reconhecer e respeitar diferença entre crenças e opiniões. Quer dizer, é o que você pensa, que você não aceita, e você não respeita alguém crer diferente de você ou alguém ter uma opinião diferente de você. Intolerância também no sentido político e social, intolerância é a ausência de disposição para aceitar pessoas com pontos de vistas diferentes. Você não se dispõe a aceitar. A tua paciência é muito curta em relação a isso. Isso é intolerância no sentido político e social. Como um construto social, isso está aberto à interpretação. Por exemplo, alguém pode definir intolerância como uma atitude expressa, negativa ou hostil, em relação às opiniões de outros, mesmo que nenhuma ação seja tomada para suprimir tais opiniões divergentes ou calar aqueles que as têm. Já é tido como intolerância só por você não aceitar. Já a tolerância, por contraste, pode significar discordar pacificamente. A emoção é o fator primário que diferencia intolerância de discordância respeitosa. É a flor da pele, é a emoção, é a parte emotiva que faz isso. Lá também vai dizer que intolerância pode estar baseada no preconceito. É um preconceito que nós temos em relação ao pensamento do outro, que pode levar à discriminação. Formas comuns de intolerância incluem ações discriminatórias de controle social, como racismo, sexismo, antissemitismo, homofobia, heterossexismo, etaísmo, que é discriminação por idade, intolerância religiosa e intolerância política. Todavia, não se limita a essas formas. Alguém pode ser intolerante a quaisquer ideia de qualquer pessoa. Qualquer ideia que você possa ter, além disso tudo aqui, a questão da escolha sexual, da tua escolha partidária, da tua escolha de fé, do que for, da diferença de idade, você pode discordar de uma pessoa, ser intolerante, qualquer coisa que ela pensa diferente de você, você pode ser
intolerante. A intolerância ela é a filha da ignorância, falta de conhecimento, e ela é a mãe da violência. A violência surge da intolerância, de você não aceitar, de você entender que você tem a razão principal e por isso alguém não aceita e isso vai gerar violência. Quer dizer, a intolerância ela trabalha em você e gera algo diferente do amor, o ódio no coração das pessoas. Eu achei interessante um pensador espanhol que ele diz assim, a respeito da intolerância e desse sentimento que ela gera: odiar é escolher a facilidade simplista e redutora do desdém como fonte de satisfação. Você já viu que você desdenha da opinião do outro, da crença do outro? Isso, odiar é isso. É cavar um fosso onde cairão sufocados o agente do ódio e sua vítima. Quando você odeia alguém, você está cavando uma tumba para você e para quem você odeia. Odiar é atear o fogo da guerra, em que as crianças se tornam órfãos e os velhos loucos de dor e pena. Todos padecem. O ódio leva a tudo isso. Em religião, o ódio esconde a face de Deus. Em política, o ódio destrói a liberdade dos homens. No campo das ciências, o ódio está a serviço da morte. Em literatura, ele deforma a verdade, desnaturaliza o sentido da história e encobre a própria beleza sobre uma grossa camada de sangue e de feiura. O ódio é como a guerra, uma vez começada, é tarde demais. Então, a intolerância provoca esse sentimento terrível, querido. O ódio. Quando você é intolerante com alguém, você não suporta. E aí você vai gerando essa questão. Acaba com liberdades, acaba com você, no sistema religioso, quando você não tolera a opção do outro, isso gera um ódio. Quantas guerras já foram levantadas em nome de Deus? E na realidade isso tudo esconde a presença de Deus. Você tem ideia dessa questão da intolerância? Olha só um acontecimento que teve com Jesus Cristo, para você ver o posicionamento dele, porque essa palavra vem a nós, cristãos, que a minha preocupação é como cristão. A intolerância tem tomado conta dos cristãos de uma forma absurda, tem cegado a mente das pessoas. O que a gente tem visto, o testemunho de cristão está feio, está ridículo, fora do padrão da Bíblia. Ninguém está olhando para como que Jesus responderia isso, como que Jesus comentaria isso. É algo absurdo. Essa semana eu fui muito atacado. Eu fui chamado de covarde porque eu não tenho opção A de uma escolha política. Inclusive disseram que vão largar a igreja por conta disso. Ed Renekiewicz, um pastor da Igreja Batista da Água Branca em São Paulo, postou um post lá dele, sem lado político, e ele foi escrachado e arrebentado. É algo assim, a intolerância, o ódio tomou conta, palavras agressivas, ao ponto de quem você acha que não funciona com você chamar de tudo quanto é nome. Você dizer que é burro, que é ignorante, quer dizer, o ódio tomando conta do cristão. Então nós que somos cristãos, nós que somos igreja, qual que é o pensamento cristão? Como que Jesus vê essas coisas? Jesus tem um encontro muito interessante na palavra de Deus, com a mulher samaritana. Ele se encontra com essa mulher, a primeira coisa, ele se encontra com uma mulher. É uma coisa já assim, não tinha como acontecer isso. A mulher é algo à época de Jesus, zero à esquerda, ninguém dava valor. Mulher e criança, é interessante isso. Ninguém queria estar criança perto, mulheres perto, leprosos. Jesus quebra todos esses paradigmas, esses dogmas. Mas ele tem encontro com essa mulher samaritana, e algo interessante que ela diz assim: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Pensamentos diferentes. Olha que coisa interessante. Intolerância. Os judeus tinham uma intolerância terrível aos samaritanos. Inclusive, eles oravam agradecendo a Deus por não nascer samaritanos. Olha que coisa. E de repente aquela mulher fala: mas como assim tu está pedindo água para mim? Nós estamos tendo um diálogo. O que é isso? Eu não estou entendendo. É como se ela estivesse dizendo assim: eu sou diferente. Eu sou diferente. E qual que é o problema de ser diferente?
Qual que é o problema de você ter um pensamento diferente do meu? Qual que é o problema de você ter uma raça diferente da minha? Qual é o problema de você ter uma opção sexual diferente da minha? Intolerância. Ninguém tolera. Ninguém tolera se você adora outro Deus. Ninguém tolera se você torce para outro time. Ninguém tolera se você escolhe outro candidato. Não, aí não fala. Esse aí está fora da onda. Esse aí é um quesito à parte, depois nós vamos discutir. É um absurdo. E aí acontecia isso. Como assim nós estamos conversando, judeus e samaritanos? Não se conversam. Não tem como. É como se fossem os homens e os héteros hoje. É como se fosse a direita e a esquerda. Aplicando na atualidade que nós estamos vivendo. Eu sou diferente. Qual que é o problema de ser diferente? Todos nós o somos diferentes. É essa que é a grande questão, que a gente não tem essa compreensão. E por conta de sermos diferentes, nós vamos nos dividir. Será que todo mundo na igreja é moldado a ser da mesma forma, o mesmo pensamento? Não. Nós temos um único propósito de amar o outro. O outro que é diferente de mim. O outro que às vezes inclusive me magoa. Eu sou diferente, ela fala para Jesus Cristo. E Jesus vai tratar com ela. Não, se tu soubesse quem eu sou, aí você que ia pedir água para mim. E eu ia dar água para você, que ia gerar em você uma fonte inesgotável. Olha a conversa que Jesus se revela a ela como Messias. Olha só o que acontece em algo que era impensável. Jesus quebra. Jesus não é que ele é tolerante com ela. Jesus traz salvação. Jesus ama aquela pessoa, que é diferente dele. E isso parece que é inconcebível para nós. Esse tipo de coisa. Olha aqui que Paulo escreveu no Coríntios, ele diz: porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Porque nós somos a igreja, nós somos o povo de Deus. Se em nós há divisão, por quaisquer que seja a questão, nós não estamos sendo carnais e mundanos como o mundo. É isso que Paulo está falando. O que está acontecendo na igreja? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Jesus. Uma divisão por pensamentos de entendimento do que Jesus Cristo deixou. Como assim? Vocês estão fazendo igual ao mundo? Você está deixando de conversar com o irmão porque ele pensa diferente de você? Você está começando a falar mal do irmão porque ele é diferente? Você perturba o irmão de manhã, de tarde, de noite com a sua linha de pensamento porque ele é diferente? Vocês estão fazendo a mesma coisa que vocês estão sendo carnais e nós somos espirituais. E realmente, querido, no mundo há divisão, direita e esquerda. O mundo ele é partidário ou partidarista. O mundo tem divisão. Isso é mundano. Isso não é cristão, isso não é da igreja. No mundo tem. E você tem que optar, ou A ou B. E você tem que levantar a bandeira de A ou de B. Da esquerda ou da direita ou de qualquer coisa que seja. No mundo é assim. O mundo é partidário. Mas a igreja, como é que a igreja é? Como que a igreja funciona? A igreja é um só. São vários diferentes para que todos sejam um. Nós somos diferentes, não há divisão entre nós. O texto sagrado de Jesus Cristo falando, ele diz, para que todos sejam um. Ele falando com Deus, com o Pai dele. Pai, como tu está em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Sermos só um. Não pode ter divisão. Olha aqui que João, escrevendo aos Efésios, ele fala, nós somos muita parte, mas nós somos um só corpo. É ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado. E todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim cada parte funcione bem, o corpo todo cresça e se desenvolva por meio de amor, não é de ódio não. É de tolerância. O pé pensa diferente da mão, o que é bom para o pé não é o que é bom para a mão. E vice-versa, e tanto nós somos partes diferentes, mas nós somos um só corpo, não pode ter divisão. A mão não é nada sozinha, o pé não é nada sozinho. Nós estamos ligados em Cristo Jesus
Um só corpo. Não há partidarismo no meio da igreja. Não tem. Eu dou a vida por você porque você pertence ao meu corpo. Se você tem uma opção A, se você escolhe B, não tem problema. Mas nós somos um só. Eu não vou deixar de falar com o irmão. Eu não vou ofender o irmão, porque ele tem uma escolha partidária, política diferente. E nós não temos que ter. Nós temos apenas que escolher. O cristão ele não pode sair levantando a bandeira dizendo que é de A, B ou C, porque ele está contra o outro. Então eu apenas faço o meu papel de cidadão, vou lá e escolho. Mas por que você não tem partido? Porque o meu partido é um só, é de Cristo. E lá no partido de Cristo tem gente que vota no outro, tem gente que vota no outro. Mas nós somos um só. Porque se eu fizer a bandeira aqui, eu vou gerar o quê? Divisão, faccionismo. Isso não vem do alto. Isso é coisa do mundo, não pertence a nós. Olha o que Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz: nada façais por contenda, por divisão, ou para se vangloriar porque você acha que é melhor. Mas por humildade, querido, cada um considere os outros superiores a si mesmo, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Seja humilde, não seja soberbo, não gere divisão, não expresse para o outro que a tua opinião é melhor que a dele. Seja humilde, considere ele melhor do que você. Respeite a opinião do outro. Respeite o entendimento do outro. Por quê? Porque você é melhor do que eu, querido. Então tudo bem. Agora eu vou querer subjugar o outro. Falar com uma pessoa que diz para mim que eu sou um covarde. Porque eu não tenho opção dele. Expressando ódio. Que eu faço um mal para a sociedade. Foi tudo isso que eu passei esses dias. Gente próxima, gente que anda dentro da minha casa. Isso é o quê? Isso é um sentimento cristão. Isso está espalhado na igreja. A igreja está dividida. Irmãos se engalfinhando com outros irmãos. Dentro das redes sociais, que é do capeta. Eu não vejo ninguém pregando o evangelho em rede social, mas eu vejo gente fazendo política de manhã, de tarde e de noite. Eu não vejo ninguém ligando para o irmão: irmão, você está precisando do quê? Mas eu vejo o irmão ligando para o outro, perturbando a respeito da opção que ele tem. Que escolha é essa? Que sentimento é esse? Seja humilde. Não se vanglorie da sua opinião, da sua inteligência. Isso é prepotência, isso não é sentimento de Deus. O irmão de Jesus Cristo, quando escreve a sua epístola, ele diz assim: mas, presta atenção, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso, para quem não sabe, faccioso é partidário, de divisão, em vosso coração, não vos glorie. Deixa eu contar uma coisa para você: nem minta para a verdade. Você sabe o que está dizendo não mentir para a verdade? Não mentir para a palavra, não mentir para Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não minta para Jesus. Essa tua sabedoria não vem do alto, mas ela é terrena, ela é animal e ela é diabólica. Tudo que você fizer que gerar faccionismo, divisão, é do diabo. Não vem do alto. Não entenda que você, o que você pensa, a tua escolha seja melhor. Você não é dono da verdade. Respeite o que o outro pensa. Dividir dentro da igreja, quem quer isso? Está todo mundo sendo influenciado pelo diabo, e está todo mundo dando ouvido para o diabo. Quando um pastor se levanta para falar isso aqui, ele é escrachado. Mas vem um monte de pastor falando asneira, pregando ódio, pregando a intolerância, e todo mundo batendo palma. Vamos ler a Bíblia. Vamos escutar Jesus Cristo falando. Vamos ver o Evangelho. Que negócio é esse de irmão deixar de falar com o irmão? Pai brigar com o filho? A igreja se dividindo? Pastor deixando de falar com o pastor? É o diabo querendo rachar a igreja. Quem é que vai salvar esse mundo? É partido A ou partido B? Ninguém, esse mundo jaz do maligno. Vigie para que ninguém tome a tua coroa.
Será possível que quando Jesus voltar a essa terra, ele vai encontrar fé? A iniquidade vai se multiplicar, querido. Se fosse possível, até os escolhidos se perderiam. Cuidado, para tu não estar abandonando o que é verdadeiro, para se abraçar com o que é falso. Cuidado. Aquele que fala a verdade, aquele que quer o seu bem é Jesus Cristo. É a igreja. A igreja tem que fazer o papel dela, amar, fazer o papel de não se corromper, de fazer o que é correto. Agora, por conta disso, você se dividir, porque nós estamos cansados, aí um fala que é assim que funciona, outro fala que é assim que funciona, e por eu não aceitar que é isso ou aquilo, a gente arrebenta. Vamos criar uma guerra civil dentro da igreja? Isso é do diabo, querido. Isso não é de Deus, não. Quando Paulo escreve a Timóteo, o seu pupilo, ele diz assim: recomende essas coisas aos que você dirige e ordene severamente. Não fala macio com eles, não. Não fala macio com eles. Na presença de Deus, que não briguem por causa de palavras. Brigar não é bom, pois somente prejudica os que estão presentes. É irmão brigando com irmão por causa de opinião. Não briguem, não entrem em discussões. Alguém chegou para mim e falou, eu fiz assim, não faça, pregue a palavra, pregue o evangelho, Jesus te ama. Alguém mandou uma mensagem para você, político, devolve, Jesus te ama. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu te amo, irmão, tenha um bom dia. Não discuta, não entre em contendas, isso é a armadilha de Satanás. A igreja está cada dia mais parecida com o mundo, querido. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Você acha que o que faz a igreja ser perseguida é porque tem um partido X no poder? E ela vai deixar de ser perseguida porque tem um partido Y no poder? Você não conhece a palavra de Deus. Se você quiser viver piamente como Jesus Cristo, vocês sereis perseguidos. Porque vocês não são do mundo. Se vocês fossem do mundo, o mundo não vos perseguiria. Jesus Cristo falando. A hora que o mundo estiver batendo palma para a igreja está perdida. Ela se igualou, ela se corrompeu da mesma forma. Enquanto a igreja for igreja, pode estar quem estiver no poder, ela vai ser perseguida. É o destino da igreja ser perseguida e ser martirizada. Porque Jesus Cristo foi. E é o nosso caminho também, porque nós marchamos contrariamente ao que esse mundo faz. O mundo é intolerante, nós somos tolerantes. O mundo não perdoa, nós perdoamos. O mundo não ama, nós amamos, inclusive o inimigo. O mundo ensina uma coisa, a palavra ensina o inverso. Então não é porque tem A ou B no poder que você vai ser perseguido. Porque você é igreja. É porque você segue Jesus Cristo. Então não brigue por conta de palavras. Não entre em contendas. Pedro, ele fala isso. Ele diz assim, se vocês são insultados por causa do meu nome, do nome de Cristo, vocês são felizes. Gloriem o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo repousa sobre vocês. Tem gente preocupada porque Daniela Merkel está falando isso ou aquilo. Aleluia! Porque a igreja é viva, o Espírito Santo está sobre ela. Eu vou me perturbar por conta de uma fala dessa? Eu vou me perturbar porque estão dizendo que não vai ter casamento. Eu vou ser obrigado a casar ou fazer casamento gay? Eu vou ficar feliz, por quê? Porque eu estou fazendo a verdade, porque o Espírito Santo de Deus está sobre mim. Enquanto o Espírito de Deus estiver sobre mim, o mundo vai me perseguir. As noites que eu passo em claro chorando, eu acordo alegre e feliz. Porque eu sei que eu estou pregando o Evangelho. Eu sei que o Espírito de Deus está em mim. Eu sei que essa árvore dá fruto e por isso jogam pedra nela. Você está preocupado porque estão falando da igreja? Se estão falando porque você está imitando a Jesus Cristo, você está fazendo igual a Jesus, aleluia. Significa que o Espírito de Deus está sobre você. Está sobre você.
Agora, enquanto o Espírito de Deus não estiver sobre você e o mundo estiver te aplaudindo, ai de quando todos estiverem te aplaudindo, diz a palavra de Deus. Ai. Você quer fazer o quê? Política? É isso? É isso que a igreja quer fazer, política? Para ninguém perseguir ela? É assim que tem que ser? Então, qual que é a solução, queridos? Qual que é a solução, então, para que nós não sejamos intolerantes? Qual que é a solução para que a gente não brigue, para a gente não discutir, para a gente não dividir a igreja? Jesus Cristo dá a solução. Jesus Cristo dá. E, infelizmente, a constatação que a gente tem visto, olhando as pessoas, é que está muito longe de acontecer isso. Jesus Cristo diz assim: eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como criança, jamais entrarão no reino de Deus. Jamais. Não tem outra opção. É conversão, é se tornar como uma criança. Você já viu criança separada? Elas brigam, elas discutem, daí a pouco elas estão tudo juntas brigando. Todas. É impressionante. Criança não tem partido. Eu nunca esqueço, a gincana está lá, e as crianças com a bandeira aqui azul contra o time amarelo lá. Daí a pouco a criança está lá no time amarelo, balança aqui, nem menino, volta para cá. Criança não tem maldade no coração. Criança não guarda rancor. Criança, o outro bate na cara dele, ele chora, daí a pouco ele está lá abraçando. Mas foi ele que te bateu, não interessa, é o coração. Se nós não nos convertermos a isso, não entraremos no reino de Deus. E o que tem acontecido com os homens de hoje em dia, com a igreja, com as pessoas? Soberba. Cada um quer saber mais do que o outro. Isso não é se converter como uma criança. Isso é querer provar da árvore do conhecimento do bem e do mal. É querer ser igual a Deus. É entender que você é o dono da verdade, que você sabe todas as coisas. Nós precisamos ser inocentes como as crianças. Se não formos assim, querido, não tem jeito. Essa é a solução. Para não ter partidarismo dentro da igreja, para não sermos intolerantes. É nos tornarmos como crianças. É voltarmos à inocência. E isso, a gente só vai atingir isso buscando a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, imitando os passos de Jesus Cristo. Imitando. Vamos parar de destilar ódio, queridos. Vamos parar de aplaudir incentivo a qualquer prática que seja diferente do amor, do perdão e da tolerância. O que é que você não tolera? O que é? Gente diferente de você? Gente que não faz igual a você? Não é aí. Você não viu em nenhum momento Jesus Cristo dando a receita para acabar com quaisquer que sejam, ou a violência, ou a corrupção, ou o domínio romano. A única receita que ele deu foi de amar, foi de oferecer outra face. Aí Pedro fala: Senhor, mas eu estou cansado. Eu já perdoei, foi mais de 7 vezes. Eu vou ter que perdoar quantas vezes? Você sabe a resposta de Jesus. Você sabe a resposta de Jesus. Não se canse de fazer o bem. Não se canse de fazer o bem. Seja tolerante o tempo todo, como Jesus Cristo foi com você, querido. Jesus Cristo estava lá na cruz, e o pessoal apedrejando ele tolerante. Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Jesus Cristo te tolerou, te tolera até hoje. Apesar das nossas falhas, apesar de miseráveis homens que somos. Aí os discípulos dizem: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-lo? Cheios de ódio no coração. Porque aquelas pessoas eram ruins, porque eram estrupadores, porque eram assassinos, porque eram homossexuais, porque eram de esquerda, porque eram de direita, porque eram diferentes deles, porque não queriam ouvir eles. Você sabe qual é a resposta de Jesus? Jesus diz assim: repreende eles. Ele repreendeu. A palavra repreender, usada aqui, é um termo militar no grego. Castigo. É quando o general castigava o soldado por fazer coisa errada. Foi a mesma forma que Jesus falou para eles.
Jesus falou assim: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são. Vocês estão loucos. Vocês não estão entendendo quem vocês são, não. Vocês não sabem quem vocês são para estar odiando, para não estar suportando o outro. Vocês não estão entendendo. O Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, veio para salvar. E eu vou salvar não é matando, não, é morrendo por eles. Oferecendo outra face. Não é dizendo que eles estão errados, não, é pegando o erro deles e colocando sobre mim. Vocês não sabem o espírito que vocês são. Vocês se dizem cristão e tem esse tipo de atitude. Você acha que Jesus falou mansinho? Não. Você acha que um general, um comandante do exército, ele fala: estou fazendo errado, menino, não é assim não, faz de marcha direito. Não. Repreendeu. Marcha direito, rapaz. Atenção. Na época, muito pior do que hoje. Muito pior que com aqueles nascimentos lá do filme. Foi assim que Jesus Cristo repreendeu eles. Eles estão loucos. Eu estou pregando, vocês estão andando comigo, vocês estão ficando perdendo o juízo da cabeça. Vocês não sabem que espírito vocês são. Quer dizer que vocês andam comigo, se alguém não quer, morre todo mundo. Nós temos o Espírito de Deus, desse que não vem para destruir a vida de ninguém, mas vem para salvar. Intolerância não é um sentimento de Deus. Intolerância não parte do coração de Jesus Cristo. Aquilo que nós precisamos ser intolerante, muitas das vezes nós toleramos demais, que são os nossos pecados. Os nossos. A Bíblia diz que nós temos que resistir, a gente não resiste nem até o sangue contra o pecado. O meu pecado, não é o pecado dele não, é o meu. A Bíblia diz que se eu pecar é melhor arrancar o braço fora e o olho fora. É o meu. Isso a gente é tolerante demais. Contra isso a gente nem... Mas contra pessoas, a gente só tem que amar. Só amar, não importa quão diferente ele seja. Não importa quanto ele me machuca. O caminho de salvação e de transformação de vida cristão, de Cristo, é o amor. Não há outro. Eu não vos apresentei agora a minha opinião. Eu vos apresentei a palavra de Cristo, a palavra de Deus. É ela, examinai as Escrituras. Vão até a Bíblia. Medite na palavra do Senhor. Veja se os vossos procedimentos correspondem com os procedimentos de Cristo. É triste o que está acontecendo com a igreja. É triste. É triste ver a expressão evangélica hoje nas redes sociais, nesse meio político que nós estamos vivendo. É triste. Absolutamente triste. Impressionantemente triste. Testemunho muito ruim. Muito ruim. E aí vamos chegar lá em cima. Senhor, eu preguei no teu nome. Inclusive eu escolhi um candidato no teu nome. Jesus vai falar: afastai-vos de mim, que eu não vos conheço, nunca vos conheci, porque vocês praticam a iniquidade. Que a gente possa tentar, que a gente possa buscar no Espírito Santo de Deus. Eu tenho orado muito, muito, muito. Mas Deus tem colocado no meu coração: não te preocupa. Nada acontece que não seja da minha vontade, da minha permissão. E geralmente eu dou ao povo o que o povo merece. Geralmente. Porque muita da gente entende que é por força que nós vamos transformar. Não é. É por amor. É entender que Deus está sempre no controle de tudo. Eu não preciso sair, mudar a minha atitude cristã. Deus, você acha que o homem tem condição de tirar do controle de Deus, querido? Você acha que é um partido político que vai fazer diferença? Você acha que tudo não acontece porque Deus permite? Você acha que é você ou então o seu voto que vai fazer transformar acima da vontade de Deus? Nós não somos cristãos.
Exerça seu papel cidadão, medite, olhe, analise e faça a sua escolha. Vá lá. Mas preste atenção, quando você for levantar a bandeira, você é de que bandeira? Eu sou cristão, querido. Mas fala, não, eu sou cristão. Mas por que você não escolhe? Não, porque lá dentro da igreja tem alguém que vai fazer diferente. E eu não vou ficar contra ele. Eu prefiro ficar unido do que gerar divisão. Escolha, o outro vai escolher, deixa ele escolher. Ore para que Deus faça o melhor, para que Deus expresse a sua vontade. Ou você entende que o homem pode forjar a urna, fazer o escambau? Não há nenhuma autoridade que está no poder que não foi permissiva, que não foi da vontade de Deus. Nenhuma, querido, nenhuma. Não é culpa da igreja, não. Não é. É o posicionamento de cada um. Isso é questão política, mas eu falo da questão religiosa. Não vamos estar batendo de frente porque o cara crê em outro jeito, de outra forma. Não. Vamos ser como Cristo. Vamos nos encontrar com a mulher samaritana e vamos ter um papo agradável, porque aquela mulher vai ficar surpreendida. Ele é o Messias. Ele está conversando comigo. Ele é o Messias. Ele me tolerou e ele é tolerável. Nada nesse mundo é mais importante do que você, para mim. Nada. Deixa eu colocar uma coisa para você entender, que segundo Jesus Cristo, para a gente encerrar. Não existe opositor, não existe concorrente, não existe inimigo. Para nós cristãos, só existe o próximo. E a ordem que Deus deu para o próximo é amá-lo como Ele nos amou. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Amém. De mão dada ainda, Humberto, ora por todos nós. Pai, nós te louvamos e te clamamos, Pai Santo, para que o Senhor realmente nós fazemos. Aleluia. E esse Espírito único, Pai Santo, possa estar ligado diretamente a nós. Amém. Que tudo que recebermos, que tudo que possamos desejar fazer para o próximo, possa ser realmente dirigido por ti. Amém. Louvamos o teu nome pela palavra, te louvamos, Pai Santo, pelo pastor, a família, a família dele. Que o Senhor possa estar abençoando, dando sabedoria, dando, Pai Santo, aquele Espírito bem de ti, para que ele possa trazer a palavra para nós. Essa palavra possa germinar e fazer efeito. Amém. Obrigado pelas pessoas que vieram, pelos irmãos. Abençoe também os que não puderam vir, que o Senhor possa estar guardando eles e dando para eles também, ó Pai Santo, o seu braço de bênção, que eles possam estar sentindo, Senhor, a presença do seu Espírito Santo. Amém. Obrigado por esse momento, te louvamos, ó que bendice, pela existência da igreja, pela palavra que a igreja prega. Nós sentimos que é uma palavra de vida, de eficaz, e não essa palavra que nos abençoa, Pai Santo. Então, Amém. em nome de Jesus, nós te agradecemos mais uma vez. Amém. Glória. Vamos aplaudir Jesus. Senta aí que as crianças vão apresentar.